Imagine que você acabou de passar semanas ajudando pessoas que perderam tudo em um grande desastre. Jonathan, um homem de pele escura e coração enorme, dedicou seu tempo a salvar vidas e levar esperança para uma cidade destruída por um tufão. Ele não pensava em descanso, apenas em ajudar. Agora, imagine a alegria de voltar para casa, ansioso para contar suas histórias. Mas quando ele chega ao aeroporto, algo inesperado acontece. Em vez de sorrisos e "bem-vindo", Jonathan enfrenta olhares desconfiados. De repente, ele não é mais o herói que ajudou crianças a sobreviverem. Ele é apenas um estranho de pele escura, vestido de maneira simples, que não parece pertencer à primeira classe. Os funcionários olham para ele de cima a baixo, como se estivesse fora de lugar. As perguntas começam. Tem certeza de que comprou essa passagem? Podemos verificar sua bagagem? As pessoas começam a murmurar ao redor. Jonathan sente o peso do preconceito crescendo a cada minuto. Ele, que foi um salvador para tantas famílias, agora é tratado como suspeito por causa da cor de sua pele. O medo começa a tomar conta. E se eles não acreditarem nele? E se o julgarem apenas pelo que veem por fora? Jonathan sabe que naquele momento não basta ser bom ou ter feito o bem. Ele precisa lutar para provar sua dignidade. Será que Jonathan conseguirá mostrar que seu valor está além de sua aparência? Ou será que a cor de sua pele o condenará antes mesmo de ele dizer uma palavra? Essa é a história de Jonathan. Uma jornada por dignidade em um mundo que ainda julga as pessoas pela cor. Eu me aproximei do balcão de check-in, o coração ainda pulsando pela adrenalina da minha missão humanitária. Os sorrisos das crianças que conheci nas últimas semanas ecoavam em minha mente, e cada um deles era um lembrete do porquê de eu estar ali, em uma cidade devastada por um tufão. Era uma tarefa difícil, mas cada momento que passei ajudando aqueles que perderam tudo me fez sentir que valia a pena. Agora, com a passagem de volta nas mãos, eu estava ansioso para voltar para casa e compartilhar as histórias de resiliência que tinha testemunhado. Próximo! Swingou uma funcionária do balcão, olhando para mim com um semblante impassível. Ao me aproximar, notei que seu olhar era mais de desconfiança do que de acolhimento. Era como se ela estivesse avaliando cada detalhe da minha aparência, dos meus cabelos desgrenhados ao meu traje simples, que carregava ainda um leve odor de poeira e suor. "Boa tarde", disse, tentando transmitir um ar de leveza. "Estou aqui para fazer o check-in para o meu voo de volta." Ela levantou uma sobrancelha, claramente fazendo um esforço para esconder seu julgamento. "Você tem uma passagem de primeira classe?" perguntou, sua voz carregada de ceticismo. "Sim, comprei com os recursos que consegui durante meu trabalho voluntário", respondi, tentando manter um sorriso amigável. O desconforto que pairava no ar era palpável. Fui voluntário em uma área afetada pelo tufão e, bem, foi uma experiência incrível. Interessante", ela disse, sem se mover para processar meu check-in. "Você tem algum documento que comprove isso?" "Documentos? Bem, eu não trouxe nada específico, mas posso explicar mais sobre o trabalho que fiz. Foi tudo muito intenso, e eu não pensei que precisaria de um comprovante." Eu me encolhi, um pouco envergonhado. Ela me lançou um olhar que parecia avaliar minha veracidade. "Apenas para confirmar, você realmente tem uma passagem de primeira classe? Não parece ser o seu padrão habitual." "Eu sei que não pareço, mas eu realmente comprei essa passagem", disse, tentando conter a frustração que começava a borbulhar dentro de mim. Eu passei as últimas semanas ajudando pessoas em necessidade, e essa viagem de volta é a última parte do meu trabalho. A funcionária cruzou os braços, claramente hesitante. "Você se importa se verificarmos suas bagagens? Apenas para garantir que não há nada suspeito." "Só um momento", eu disse, um misto de incredulidade e um pouco de raiva começando a surgir.
Você realmente acha que eu sou alguém que contrabandeia alguma coisa? Eu sou um voluntário, não um criminoso. Meu trabalho é garantir a segurança de todos os passageiros. Ela respondeu, ainda sem se mover. A aparência pode enganar. Você está me julgando pela minha aparência? Perguntei. Minha voz estava se elevando um pouco. Eu acabei de voltar de uma missão humanitária. Eu não sou uma ameaça. Eu estou apenas seguindo os procedimentos, ela insistiu. Mas meu coração pesava com a injustiça da situação. Eu sabia que não era a primeira vez que alguém era julgado com base em estereótipos, mas nunca pensei que isso aconteceria comigo, especialmente depois de um trabalho que deveria ser reconhecido. Por favor, eu só quero voltar para casa, pedi, tentando manter a calma. Eu não sou o que você pensa. Eu só quero compartilhar as histórias que vi, as vidas que toquei. A funcionária hesitou, mas não cedeu. O ambiente ao nosso redor parecia pesar cada vez mais, e eu me senti como se estivesse sendo examinado sob um microscópio, cada detalhe da minha vida exposto e distorcido. A compaixão que eu havia oferecido aos outros parecia estar distante, como se eu estivesse em um campo de batalha, lutando não contra os elementos, mas contra preconceitos profundamente enraizados. Eu só preciso que você me deixe fazer meu trabalho, ela reiterou, mas seu tom não era mais de indiferença. Havia uma pitada de dúvida agora. E assim, a batalha silenciosa continuou, uma troca de olhares e palavras que revelava o abismo de compreensão entre nós. Enquanto eu atravessava o controle de segurança, uma sensação estranha começou a se formar em meu estômago. Diferentemente da última vez que passei por ali, onde as pessoas pareciam se importar, agora eu sentia olhares pesados sobre mim. Já tinha me acostumado a ser olhado de forma diferente, mas nunca pensei que isso se intensificaria em um momento tão vulnerável. Como voluntário humanitário, sempre acreditei que o que importa é o coração. Mas ali, em meio a malas e passageiros apressados, percebi que a aparência ainda falava mais alto para muitos. Jonathan Williams, uma voz firme me tirou de meus pensamentos. Era um policial, com uma expressão que não deixava espaço para dúvidas. Ele estava ali para me interrogar. Pode me acompanhar, por favor? Claro, mas por que me aborda? Perguntei, tentando manter a calma. Eu só estou tentando voltar para casa. Recebemos algumas informações de que um passageiro com características semelhantes às suas pode estar envolvido em atividades ilícitas. Vamos precisar verificar algumas coisas. Ele gesticulou para que eu o seguisse. Enquanto caminhávamos para um canto isolado do terminal, meu coração disparava. Como eu poderia estar sendo considerado suspeito? Eu só queria voltar para casa, para contar às pessoas sobre as histórias de resiliência e esperança que presenciei. O policial começou a me questionar de forma agressiva. Você está com alguma bagagem extra? O que tem aí? Alguma coisa que não deveria ter? A passagem de primeira classe é estranha, não acha? Respirei fundo, procurando as palavras certas. Não, eu não estou fazendo nada errado. Minha passagem foi comprada com o que eu ganhei trabalhando. Estou voltando de uma missão humanitária. Missão humanitária? E como sabemos que isso não é uma fachada? O tom dele era desconfiado, e eu podia sentir a umidade do medo se misturando à frustração. Se você olhar meus documentos, verá que tudo está em ordem. Eu não sou um criminoso, eu apenas ajudei pessoas em necessidade. Eu mantive a voz firme, mas as dúvidas dele pesavam como um fardo. Vamos verificar isso, acompanhe-me. Ele gesticulou novamente e, antes que eu pudesse protestar, segui o policial até uma sala de interrogatório. Dentro da sala, 2 agentes me aguardavam. O ambiente era estéril, com paredes brancas e uma mesa fria entre nós. Um deles, de óculos grossos e uma postura rígida, começou a me questionar. Você tem algum documento que comprove seu trabalho voluntário?
Alguma referência? Ele perguntou, como se eu estivesse prestes a mentir. Não trouxe nada físico comigo, mas posso dar nomes de organizações, nomes de pessoas que podem confirmar meu trabalho. Tentei parecer confiante, mas o olhar cético deles me deixava ainda mais nervoso. Isso não é suficiente. Você deveria ter algo em mãos. Como podemos acreditar em você? O outro agente cruzou os braços, como se eu fosse um criminoso tentando escapar. Naquele momento, a indignação começou a tomar conta de mim. Vocês estão tão focados na minha aparência que se esqueceram de olhar para o que realmente importa. Eu estou aqui para ajudar, não para causar problemas. É fácil falar, mas a realidade é que não temos como saber se você está dizendo a verdade. O agente de óculos continuou a me questionar, mas eu não conseguia mais ficar em silêncio. Se você se colocasse no meu lugar, veria que isso é humilhante. Eu vim de um lugar onde as pessoas lutam todos os dias, e agora sou tratado como um criminoso antes mesmo de dizer uma palavra. As palavras saíram de minha boca com um fervor que eu não sabia que possuía. Os dois trocaram olhares, mas a atmosfera tensa se manteve. Era como se eu estivesse tentando falar com paredes, e a frustração crescia em meu peito. O que mais eu poderia dizer para que eles vissem além da superfície? Como poderia fazer com que entendessem que a verdadeira essência de uma pessoa não pode ser medida pela aparência ou pela suspeita que ela provoca? Enquanto eles continuavam a me interrogar, eu refletia sobre o poder do preconceito. Aquela situação me fazia sentir a dor de muitos que enfrentam injustiças diariamente, apenas por serem diferentes. E, embora eu estivesse sendo tratado de forma injusta, uma parte de mim se recusava a perder a esperança na capacidade de empatia que todos nós temos. A sala de interrogatório era pequena e claustrofóbica, com paredes brancas que pareciam se fechar sobre mim. A luz fluorescente zumbia incessantemente, criando um ambiente desconfortável. Enquanto os policiais vasculhavam meus pertences, não pude evitar que minhas lembranças voltassem aos rostos que conheci durante minha missão humanitária. Os sorrisos das crianças que eu ajudei a alimentar, as famílias que conseguiram um teto após o tufão. Tudo isso parecia tão distante agora. Um dos agentes, um homem robusto com um olhar cético, tirou da minha mochila um caderno surrado e uma caneta. Ele começou a folhear as páginas rapidamente. O que é isso? Um diário de contrabando? Ele riu, mas a risada não tinha humor algum. É apenas um caderno onde anoto minhas experiências e reflexões sobre o trabalho que fiz. Eu sou um voluntário, não um criminoso, respondi, tentando manter a calma na minha voz. Voluntário, é? E onde está a prova disso? Perguntou a policial ao meu lado. Uma mulher de cabelos curtos e expressão dura. Ela olhou para mim com desconfiança, como se eu fosse uma peça em um quebra-cabeça que não se encaixava. Eu não trouxe documentos específicos. Eu fui para ajudar as pessoas, não para coletar comprovantes. Eu disse, sentindo a frustração crescer dentro de mim. Então, você quer que a gente acredite só na sua palavra? O agente que segurava meu caderno perguntou, cruzando os braços. Não é só isso. Eu tenho amigos e colegas que podem confirmar meu trabalho. Posso ligar para eles, se necessário. Sugeri, mas a ideia parecia não agradar. Você não está fugindo de alguma coisa, não? Por que não nos disse isso antes? A mulher insistiu, apertando ainda mais seu olhar. Porque eu não estou fugindo de nada. Eu estava lá para ajudar, e é exatamente isso que eu quero voltar a fazer. Eu disse, a voz falhando um pouco. O peso da injustiça começava a me afetar, e a pressão na sala aumentava. Os policiais trocaram olhares céticos, e o clima era de desconfiança total. Um dos agentes saiu da sala e logo outro entrou, um jovem que parecia mais interessado em fazer perguntas do que ouvir minhas respostas. O que você fez exatamente para ajudar?
Ele perguntou, como se estivesse desafiando minha integridade. Eu respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu trabalhei em um abrigo que ajudava a cuidar das vítimas do tufão. Distribuí alimentos, remédios e ajudei a organizar as doações, expliquei, enquanto as memórias de longas horas de trabalho duro e solidariedade passavam pela minha mente. Fiz isso porque queria fazer a diferença, mesmo que fosse apenas para algumas pessoas. E você acha que isso é suficiente para nos convencer de que você não está aqui para fazer algo ilegal? O jovem continuou, sem qualquer sinal de empatia. Olha, eu não estou aqui para convencer ninguém. Estou aqui porque sou inocente. E se você me der uma chance, posso provar isso. Eu disse, tentando manter a dignidade mesmo sob pressão. Foi então que o agente que havia saído retornou, trazendo consigo mais 2 colegas. Olhei para eles, sentindo a tensão crescer. O novo grupo parecia mais determinado e o ambiente tornou-se ainda mais hostil. "O que está acontecendo aqui?" perguntou um deles com um tom autoritário, como se eu fosse um criminoso prestes a ser julgado. "Estamos investigando essa situação, chefe. Ele alegou ser um voluntário, mas não tem provas para sustentar a história", respondeu o agente que estava à minha frente. "Então vamos continuar a investigação", o chefe ordenou, e meu coração afundou. O que mais eles precisariam? O que eu tinha que fazer para que me vissem como um ser humano e não como um suspeito? A pressão era palpável. Eu podia sentir a desconfiança emanando deles. Lembrei-me das palavras de uma mulher que conheci em um dos abrigos. A dignidade é algo que ninguém pode tirar de você, a menos que você deixe. E naquele momento, decidi não deixar. Fui gentil, fui honesto e, acima de tudo, fui eu mesmo. A atmosfera na sala se tornava cada vez mais tensa. Eu podia sentir o peso dos olhares dos policiais sobre mim, como se eu fosse um criminoso em um julgamento público. As vozes deles se misturavam em murmúrios, discutindo o meu caso com uma desconfiança palpável. A cada palavra sussurrada, a sensação de impotência crescia em meu peito, como algo tão simples, como estar no lugar errado na hora errada, poderia resultar em tamanha humilhação. "Olha, eu só quero entender o que está acontecendo", tentei dizer, minha voz ecoando na sala pequena e fria. "Meu nome é Jonathan Williams. Eu sou um voluntário humanitário. Estive ajudando pessoas afetadas pelo tufão e estou voltando para casa. Não tenho nada a esconder." Um dos agentes, um homem robusto com um olhar severo, cruzou os braços e se aproximou de mim. "Você realmente acha que vamos acreditar na sua história só porque você diz isso? Sua aparência não ajuda em nada, sabe?" "Eu sei que as aparências podem enganar", respondi, tentando manter a calma. "Mas a minha história é verdadeira. Eu não sou um criminoso. Eu sou alguém que se preocupa com os outros." "Precisamos de provas", ele disparou, com um tom que fazia meu estômago revirar. "Você tem alguma documentação do seu trabalho voluntário? Algum crachá, fotos, qualquer coisa?" Eu fechei os olhos por um momento, tentando me lembrar dos rostos sorridentes que havia encontrado naquela cidade devastada. "Infelizmente, não tenho nada aqui comigo. Eu fui chamado às pressas para ajudar e não pensei em trazer documentos. As pessoas lá estavam precisando de ajuda imediata, não de burocracia." "Isso não é uma desculpa", disse o outro policial, que se mantinha em silêncio até aquele momento, mas agora parecia interessado. "Você sabe como isso soa, certo? Um homem com aparência suspeita, sem provas do que diz, comprando uma passagem de primeira classe. Qual o seu plano, Jonathan?" "Meu plano é voltar para casa e continuar meu trabalho", eu disse, sentindo a frustração transbordar. "Mas, por favor, olhem para mim. O que eu estou vestindo, o que eu carrego. Isso não pode definir quem eu sou. Olhem para o que eu fiz, não para quem eu pareço ser." "Você está fazendo isso ficar muito emocional", o primeiro policial retrucou, como se minhas palavras fossem um sinal de fraqueza.
Isso não ajuda você. Emocional? Eu ri, um riso nervoso que ecoou pela sala. A única emoção que sinto é a indignação. A indignação por ser tratado como um criminoso por tentar fazer o bem. Não sou um ladrão. Sou uma pessoa que dedicou o último mês da vida a ajudar os outros em um momento de crise. Os dois se entreolharam e a tensão se intensificou. A sala estava carregada de uma energia negativa, como se cada palavra minha fosse um golpe em um muro invisível que eles erguiam ao meu redor. A sensação de desespero era esmagadora, mas eu me recusei a me deixar abater. Eu não sou um contrabandista, eu sou um ser humano assim como vocês. E todos nós merecemos dignidade. Você pode estar envolvido em algo maior do que imagina, sugeriu o agente que havia permanecido em silêncio, voltando sua atenção para uma pasta que estava em sua mesa. Supondo que você não seja quem diz ser e que esteja usando essa história como uma fachada para algo mais sinistro. Olhei para ele, meu coração disparando. Por favor, não me faça passar por isso. Eu só quero ir para casa. Se você é inocente, então prove, disse o primeiro policial. E eu percebi naquele momento que a luta não era apenas contra as acusações, mas também contra os preconceitos que eles carregavam. Meu coração se apertou ao perceber que, independentemente do que eu dissesse, a verdade poderia nunca ser suficiente para quebrar a barreira que haviam criado em suas mentes. E se eu não conseguir? Perguntei, minha voz quase falhando. E se isso tudo acabar mal? Então você terá que enfrentar as consequências, o agente respondeu sem um pingo de empatia em sua voz. A ideia de que minha dignidade estava sendo pisoteada por causa de uma percepção errônea me deixou enojado. Eu sabia que precisava de mais do que palavras para mudar a situação. Precisava que eles vissem além do que estavam dispostos a enxergar. A sala onde me encontrava era fria e austera, com paredes cinzas que pareciam absorver toda a luz. O ar estava pesado com a tensão que pairava sobre mim e os policiais, que continuavam a me olhar como se eu fosse uma ameaça iminente. Eu estava ali, um simples voluntário humanitário, mas a desconfiança nos olhos deles fazia com que me sentisse um criminoso. Foi então que ouvi passos apressados do lado de fora. Um funcionário da companhia aérea, olhos arregalados e expressão preocupada, entrou na sala. Ele olhou para mim e, de repente, o reconhecimento iluminou seu rosto. "Jonathan Williams, é você?" Ele exclamou quase ofegante. Os policiais se entreolharam, ainda céticos. Um deles cruzou os braços, franzindo a testa. "Você o conhece?" perguntou desdenhoso. "Sim, claro! Ele é o voluntário que estava ajudando a cidade após o tufão. Eu vi as notícias." O funcionário se virou para mim, um sorriso de alívio surgindo em seu rosto. "Jonathan, o que está acontecendo aqui? Estou sendo acusado de contrabando, mas não tenho nada a esconder. Sou apenas um voluntário voltando para casa." Eu respondi, tentando manter a calma. Mas os agentes continuavam a agir com desconfiança. Um deles, com um tom de voz cortante, disse: "Estamos apenas fazendo nosso trabalho. Você pode entender isso, certo?" O funcionário da companhia aérea, percebendo que a situação estava se tornando um espetáculo, virou-se para os outros passageiros que estavam parados do lado de fora, sussurrando e lançando olhares curiosos em nossa direção. Eu podia sentir a pressão crescer, como se todos estivessem esperando um desfecho dramático e, ao mesmo tempo, condenando minha presença ali. "Jonathan, você pode nos dar algum tipo de prova do seu trabalho? Alguma documentação?" O funcionário insistiu, tentando ajudar. Eu sabia que não tinha nada comigo que pudesse comprovar meu trabalho, mas não queria parecer desanimado. Eu não trouxe nada físico. Eu estava focado em ajudar as pessoas, não em coletar papéis. Eu falei, minha voz firme, mas eu posso explicar o que fiz.
Eu ajudei a distribuir alimentos, a reconstruir casas e a cuidar das pessoas que perderam tudo. A aparência não é um reflexo da minha moral. Um dos policiais revirou os olhos. Aparência conta, amigo, e neste momento você não parece alguém confiável. A indignação explodiu dentro de mim. Como você pode julgar alguém apenas pela aparência? Você não sabe nada sobre mim. Eu não queria ser hostil, mas a frustração tornou-se difícil de conter. A sala estava carregada de uma energia negativa e eu percebia que a situação não estava apenas me afetando, mas também estava deixando os outros passageiros inquietos e desconfortáveis. O funcionário da companhia aérea, percebendo isso, tentou intervir. Vamos resolver isso de maneira civilizada. Jonathan, por favor, fale sobre sua experiência. Temos tempo e podemos esclarecer tudo isso. Eu apenas quero voltar para casa, eu respondi, a voz embargada. Tive uma experiência incrível lá, mas agora estou aqui, sendo tratado como um criminoso. É doloroso e humilhante. O clima estava pesado, mas eu sentia que precisava me expressar. O que eu fiz foi ajudar, não roubar. Por que isso não é suficiente para você? Perguntei, dirigindo-me aos policiais. Um silêncio desconfortável se instalou na sala enquanto eles trocavam olhares, aparentemente debatendo entre si. Fique calmo, Jonathan. A situação vai se resolver. O funcionário tentou me tranquilizar, mas eu sabia que estava longe de terminar. O tempo parecia se arrastar. E enquanto eu aguardava uma resposta, eu me perguntava se essa experiência iria manchar minha missão. O mundo estava cheio de preconceitos e mal-entendidos, e eu estava no meio disso, lutando para provar que a dignidade humana não deveria ser medida pela aparência ou pelo passado de alguém. Quando o funcionário da companhia aérea entrou na sala segurando um tablet, eu me senti como se o tempo tivesse parado. Ele olhou para os policiais e, em seguida, para mim com uma expressão de espanto. Jonathan Williams, ele começou, a voz trêmula. Você é o voluntário humanitário que esteve na cobertura da imprensa? O que você fez nas Filipinas foi incrível. Os olhos dos policiais, que antes estavam cheios de desconfiança, agora se abriram em surpresa. O clima na sala mudou instantaneamente. Eu podia sentir a tensão se dissipando, mas a humilhação ainda pesava sobre mim. Sim, sou eu, respondi, tentando manter a calma. Mas isso não muda o fato de que fui tratado como um criminoso por apenas parecer diferente. Eu não sabia. O funcionário disse, olhando para os policiais, que pareciam cada vez mais envergonhados. Acho que precisamos rever o que aconteceu aqui. Precisamos? Um dos policiais, que havia sido o mais agressivo, falou com um tom defensivo. Ele poderia estar escondendo algo. A aparência não deve ser ignorada. Essa é a questão, eu interrompi, sentindo a necessidade de me fazer ouvir. A aparência não deve ser um indicativo do caráter de alguém. Eu passei semanas ajudando pessoas em situações extremas, e ainda assim sou tratado como um suspeito. Isso é inaceitável. O funcionário, agora mais calmo, começou a passar pelo tablet, procurando informações sobre meu trabalho. Aqui estão algumas das reportagens, ele disse, mostrando as manchetes que destacavam minha missão humanitária. Olhem, ele realmente fez a diferença. Os policiais trocaram olhares, e um deles sussurrou algo que não consegui ouvir. O clima na sala estava tão pesado que eu quase podia tocar a vergonha que emanava deles. Um dos agentes finalmente olhou nos meus olhos. Desculpe, Jonathan, nós deveríamos ter sido mais cuidadosos. A porta se abriu e entrou o chefe de segurança, que tinha sido um dos mais hostis durante a situação. Ele olhou ao redor da sala e, ao me ver, sua expressão endureceu por um segundo antes de suavizar. Jonathan, eu sinto muito por isso. Não deveria ter acontecido. Não deveria mesmo, respondi, meu tom firme, mas não hostil. As pessoas merecem ser tratadas com respeito, independentemente de sua aparência.
O chefe de segurança assentiu, parecendo refletir sobre cada palavra. Nós vamos implementar um programa de treinamento para a equipe, para que isso nunca mais ocorra. Não podemos deixar que preconceitos determinem o tratamento que as pessoas recebem. Isso é um bom começo, eu disse, sentindo uma mistura de esperança e ceticismo. Mas é preciso mais do que apenas treinamento. É preciso compaixão. Cada um de nós deve se comprometer a olhar além das aparências. Você está absolutamente certo. O funcionário da companhia aérea disse, agora mais confiante. A partir de agora, vamos trabalhar para garantir que todos os nossos colaboradores entendam a importância do respeito e da dignidade. Eu sorri, não porque havia ganhado, mas porque havia uma chance real de mudança. A mudança começa com a disposição de ouvir e aprender. Espero que todos aqui se lembrem disso. Com isso, a atmosfera na sala começou a se dissipar. Os policiais, agora visivelmente envergonhados, começaram a se afastar, murmurando desculpas. O chefe de segurança fez um gesto para que eu saísse. Jonathan, por favor, siga seu caminho. Você não merece mais um minuto aqui. Saí da sala, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. A experiência tinha sido humilhante, mas talvez no final tivesse servido para algo. Enquanto caminhava em direção ao portão de embarque, percebi que, embora houvesse muito a ser feito, eu havia contribuído para uma mudança que poderia impactar muitos outros. Quando finalmente embarquei no avião, olhei pela janela, observando a cidade se afastar. A vida continuava e eu tinha a certeza de que minha missão não terminava ali. As pessoas tinham que aprender a se tratar com dignidade e eu estaria disposto a fazer parte disso. Com esse pensamento, fechei os olhos e deixei o voo me levar de volta para casa, pronto para enfrentar novos desafios com um coração cheio de esperança. Jonathan se recostou em seu assento no avião, ainda sentindo o peso do que acabara de passar. Ele olhava pela janela, vendo as luzes da cidade que se afastavam lentamente enquanto o avião ganhava altitude. Por um momento, ele pensou nas crianças que conheceu, nas famílias que ele ajudou e em como, ali no campo de batalha da humanidade, a aparência ou status nunca importaram. A luta era pela sobrevivência, pela dignidade. Tudo o que Jonathan queria era levar consigo essas histórias, esses sorrisos que o ajudaram a ver o mundo com mais compaixão. O silêncio no avião parecia reconfortante, mas sua mente ainda ecoava com as vozes dos policiais, as acusações injustas, o julgamento que ele enfrentou por ser diferente. Ele respirou fundo, fechando os olhos quando sentiu uma mão leve tocar seu ombro. Com licença, Sr. Williams. Era o comissário de bordo. Jonathan olhou para cima, ainda um pouco exausto. Há algo que você precisa ver. Jonathan seguiu o comissário pela cabine até a primeira classe. Quando entrou, uma surpresa o aguardava. As crianças e famílias que ele ajudava, emolduradas em um vídeo que passava nas telas dos assentos. A gravação mostrava os sorrisos, os abraços e os agradecimentos genuínos daqueles a quem ele havia estendido a mão. Cada momento capturado era uma memória viva de seu impacto. Lágrimas começaram a rolar silenciosamente por seu rosto. Sr. Williams, disse uma voz, e ele se virou para ver uma mulher mais velha, uma passageira sentada na primeira fileira. Eu vi você nas notícias. Você é aquele voluntário incrível. Obrigado por tudo que fez. Jonathan, ainda em choque, mal conseguia responder. Eu só fiz o que precisava ser feito. Não queria reconhecimento. Só queria ajudar. Outro passageiro, um homem de negócios, virou-se e, sem dizer uma palavra, colocou sua mão no ombro de Jonathan. Um por um, mais passageiros começaram a se levantar e se aproximar, sem discursos longos, sem grandes gestos. Apenas um reconhecimento silencioso. Eles entendiam, finalmente,
Jonathan não era apenas um voluntário, ele era uma prova viva de que a bondade e a compaixão podiam sobreviver até mesmo nos corações mais devastados. Naquele momento, ele sentiu o peso da sua missão diminuir. As histórias que ele tanto queria compartilhar não eram apenas suas, eram de todos. A transformação não foi apenas dele, era de todos os que testemunharam a injustiça e agora estavam prontos para ver além das aparências. O capitão do avião fez um breve anúncio pelo sistema de som, interrompendo o silêncio solene. Senhoras e senhores, gostaríamos de dedicar este voo a Jonathan Williams, cuja dedicação e compaixão mudaram a vida de tantas pessoas. Jonathan sorriu, sentindo uma onda de calor atravessar seu corpo. Ele sabia que o mundo não mudaria de um dia para o outro, mas naquele voo, com aquelas pessoas, ele percebeu que havia plantado uma semente de mudança. Enquanto o avião seguia seu curso no céu escuro, Jonathan fechou os olhos, não com exaustão, mas com paz. Ele não estava apenas voltando para casa, ele estava levando com ele algo muito mais importante: a certeza de que a verdadeira mudança vem de dentro. E isso, ninguém jamais poderia lhe tirar. Se você se emocionou com a jornada de Jonathan e acredita que a compaixão pode realmente mudar o mundo, ajude-nos a espalhar essa mensagem. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no canal para mais histórias que nos fazem refletir sobre o poder da bondade e da empatia. Juntos, podemos inspirar mais pessoas a olharem além das aparências e a fazerem a diferença. Deixe sua voz nos comentários. Escreva aqui nos comentários uma frase que você acredita que possa mudar o dia de alguém. Pode ser algo sobre gentileza, empatia ou qualquer mensagem positiva que toque o coração de quem lê. Vamos criar uma corrente do bem e espalhar a esperança. E claro, não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas. Quanto mais crescemos juntos, mais longe nossa mensagem pode chegar. Agora é com você.